Seja bem-vindo a mais um estudo 1189, hoje com o capítulo 4 de 1 Timóteo. Vamos falar sobre um único tópico, instruções a Timóteo. Paulo enviava cartas às igrejas, mas também teve a troca de cartas com Timóteo, que era seu filho amado na fé. Ele foi discipulado por Paulo e deu sequência a esse ministério na ausência de Paulo, em conjunto com Paulo. Às vezes estavam juntos, às vezes um em cada lugar. Então havia toda essa estratégia para que a palavra chegasse em todas as igrejas da Ásia e em todos os locais aonde era carente da palavra do Senhor. E através dessa estratégia, muitas igrejas foram edificadas e essa palavra nos alcançou. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque um dia a tua palavra alcançou a nossa vida e os nossos lares. E hoje, mais uma vez, a tua palavra é renovada através da busca que nós temos pelo Senhor. E tudo que nós queremos é sermos tocados pela verdade da tua palavra, sermos moldados, sermos transformados pelo teu querer. Então, se revela a nós em mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Capítulo 4 de 1 Timóteo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeitei, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Então, Paulo envia essa carta cheia de instruções que podem ser extremamente úteis para a nossa caminhada de fé, porque se serviu àquele tempo para que Timóteo fosse reconhecido como um homem de Deus, com certeza vai servir a nós, porque essas instruções foram dadas por Paulo, que carregava essa marca da presença do Senhor em sua vida. Então, ele fala sobre os últimos tempos, de muitos que vão abandonar a fé. A palavra diz que o anticristo, ele vai vir e nesse período muitos serão enganados. Se possível, vão enganar até aqueles que foram escolhidos. Então, é algo muito sério.
para que você não seja enganado, peça ao Senhor discernimento de espírito, para que você saiba se aquilo procede da parte do Senhor ou não. Porque existem muitas pessoas que fazem uso da Bíblia para corromper o seu coração. Eles querem manipular a sua mente e os seus sentimentos. E é sobre esse tipo de pessoas que Paulo estava instruindo, para que Timóteo tivesse atenção e não se perdesse em meio às tentativas do inferno de desfazer aquela obra que estava sendo construída. O discernimento de espírito, ele te orienta, ele te ajusta. É literalmente você atento à voz do Espírito Santo e o Espírito Santo falando, isso daí não é de Deus não. E aí, se você pega um exemplo, talvez um dos maiores exemplos, Satanás tentou a Jesus no deserto, pessoalmente, usando versículos, e Jesus respondia com a palavra. Então, ele fez uso de forma a tentar manipular a mente de Cristo, mas Cristo não permitiu. Ele estava preparado, vivendo ali o final de um processo de jejum de 40 dias no deserto. Então, que você esteja preparado para esses desafios, porque eles vão se apresentar e só depende de você ter as habilidades e ferramentas espirituais para não cair na cilada do inimigo. Ele ministra sobre Timóteo para que transmita essas instruções aos irmãos. Ele fala para que, mesmo sendo jovem, ele tenha uma postura, para que seja exemplo aos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, essas características marcam alguém diferente, porque a maior parte das pessoas, elas estão cheias de amargura, a maior parte está cheia de ira, de raiva, de angústia, de ansiedade. Então, a forma de sermos diferentes é não deixando que o nosso coração seja contaminado, a nossa mente seja contaminada, apesar de terem momentos pontuais de fragilidade. Todos nós temos. Talvez você esteja passando por um momento de fragilidade. Que o Espírito Santo alcance o seu coração, a sua mente, e que você seja renovado pelo poder da palavra e tenha a ativação do céu sobre você para que você saia dessa situação em nome de Jesus. Eu profetizo libertação sobre suas emoções, sobre o seu espírito, sobre o seu corpo, para que você viva plenamente tudo aquilo que o Senhor sonhou para você. E com isso, que cada um de nós possa ser esse exemplo, nos tornando diligentes quanto à palavra, dedicando a não apenas ler a palavra, mas professá-la. Quando nós falamos algo, nós ensinamos de alguma forma, nós compartilhamos uma experiência, nós, por exemplo, ao final desse estudo, algo vai ficar marcado na sua mente. Compartilha isso que fez sentido para você com alguém. Quando fazemos isso, esse ensinamento passado, ele fixa dentro de nós, e aí a gente fica mais atento. Por isso que Paulo instrui Timóteo a falar de forma pública, lendo a palavra, pregando, instruindo, exortando e se mantendo naquele processo. Esse processo de ensino nos edifica, nos abençoa, nos aproxima daquilo que o Senhor quer, e que você possa repetir isso. Eu tenho feito isso para que fique registrado, para que alcance a sua vida, mas para que faça diferença para mim, para minha família, para minha filha, esposa, para os meus colaboradores, para o ministério que eu atuo, na igreja onde eu atuo, com os meus amigos e com os desconhecidos. Que essa palavra transborde de você e alcance a muitos. E o que eu desejo para você e para sua casa é que Deus te abençoe em nome de Jesus. Te vejo no próximo capítulo.